Olá, meu nome é Thalita Vieira Fernandes. Irei realizar a apresentação da pesquisa intitulada Caracterização Térmica de Solos Tropicais Não Saturados via ensaios de fluxo de calor estacionário, orientado pela doutora Thais Oliveira Moraes. No país, o alto consumo de energia, com grande parte ligada à necessidade de conforto térmico das edificações, tem causado grandes impactos negativos ao meio ambiente, sendo necessária a busca de alternativas sustentáveis com energia limpa e renovável, como o sistema de climatização via energia geotérmica superficial, o GSHP, os quais demandam o conhecimento das propriedades térmicas do subsolo, assim como o entendimento de como variam sazonalmente em determinada região. Dessa forma, a pesquisa tem como objetivo contribuir no conhecimento da condutividade térmica de um perfil de solo tropical não saturado de região de clima subtropical, visto ser um dado importante e escasso, considerando as condições de saturação em campo neste perfil, como também no entendimento sobre a técnica de experimentação utilizada, o ensaio termocell ou célula térmica. O conhecimento obtido nessa pesquisa sobre as propriedades térmicas dos solos brasileiros também poderão ser aplicados em outras áreas da engenharia, como dimensionamento de redes enterradas de condutores, congelamento do solo, entre outros. As etapas da pesquisa foram as seguintes: inicialmente, com alguns dados prévios sobre o perfil do solo, foram realizados estudos de condutividade térmica via 7 métodos teóricos para previsão inicial e comparação com os resultados obtidos experimentalmente. Após, foram realizados ensaios de caracterização geotécnica com a amostra retirada do campus experimental da USP São Carlos a uma profundidade de 2,1 metros. Com isso, foi dado início aos ensaios térmicos, tanto com a amostra indeformada quanto com a amostra deformada. E assim, com os dados obtidos, foi possível realizar a análise dos resultados. Os métodos teóricos utilizados foram obtidos a partir da pesquisa de diversos pesquisadores, resumidos por Wren em 2019. Esses métodos são aplicados em função de outras características do solo, como teor de umidade, porosidade, densidade aparente, etc. A partir dos ensaios de caracterização, foi possível realizar a identificação tátil visual e calcular algumas propriedades do solo em análise, como a massa específica dos sólidos, a massa específica natural, o coeficiente de condutividade hidráulica e a composição granulométrica. Assim, o estudo foi realizado em laboratório a partir da técnica de fluxo de calor estacionário termocell, utilizando equipamento célula térmica desenvolvido por Moraes Tissue e Vilar em 2021, onde esses ensaios consistem em impor potência térmica em uma das extremidades do corpo de prova em teste, realizando o monitoramento da evolução da temperatura no topo e na base até ser atingida a condição de estabilidade térmica. A seguir tem-se o processo dos ensaios, aqui na figura 5 com a amostra deformada e na figura 6 com a amostra indeformada. Os ensaios duraram aproximadamente 10 horas cada, sendo obtidos como resultado gráfico de temperatura versus tempo, como na figura 7, onde ilustra o monitoramento das temperaturas na base e topo do corpo de prova e também do ambiente. Na interpretação, foi considerada a lei de Fourier para a condução, considerando uma redução de 35% na energia que passa pelo solo devido às perdas de calor. Na tabela 4 estão os resultados obtidos de condutividade térmica, tanto pelo método experimental a partir da lei de Fourier, quanto pela média dos métodos teóricos estudados, considerando o grau de saturação de cada ensaio. Os graus de saturação em campo considerados foram o mínimo de aproximadamente 34%, o intermediário de aproximadamente 41% e o máximo de aproximadamente 49%. A partir dos resultados, tem-se que as condutividades térmicas obtidas por métodos teóricos foram inferiores às obtidas pela técnica experimental, independente da condição de saturação. Também, com base nos estudos realizados por Moraes, com amostras retiradas do mesmo campo experimental, a profundidade de 2 metros deste perfil, a condutividade térmica é 1,35 para a saturação de 44,8, similar aos ensaios de teor de umidade intermediária. Com isso, os resultados de condutividade térmica dessa pesquisa foram superiores aos dados de comparação teórico e experimental, fato que precisa ser melhor investigado, pois leva em conta diversos fatores, como perda de calor, quantidade de sólidos na amostra, entre outros. Aqui estão as referências bibliográficas. Muito obrigada.